1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. À medida que você achar o texto sagrado na palavra de Deus, pode mudar de posição, ficar em pé, para que assim façamos a leitura. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Quem achou diz amém? Amém. Amém. Diz assim o texto: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Repita comigo esse versículo, querido. Porque todas as vezes... Só a parte final agora. Até que Ele venha. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa tarde. Graças te damos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já realizou. Te damos graças pelo que o Senhor fez nesse culto, mas te damos graças também pelo que o Senhor fez nessa semana, no último mês, no último ano, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos trazer à memória nessa tarde o quanto o Senhor tem sido bom ao longo da nossa vida. Fato é, Senhor, que há dificuldades, que há problemas, que há lutas, que há alguns momentos que a lágrima chega aos nossos olhos, sim. Mas, ó Deus, há momentos também que nós vemos a Tua misericórdia. Há momentos também, Senhor, que a Tua bondade nos abraça, ó Deus, e realmente nos sentimos seguros em Teus braços. Ó Pai, que essa tarde o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos corações. Que não haja resistência, Senhor, para que o Espírito quer falar, para que o Espírito quer tratar aqui nessa tarde. Ó Deus, ser conosco é o que eu te peço, desde já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, querido. Ao sentar, reconhece esse irmão que está aí do seu lado. Olha aí para ele e dá o melhor sorriso que você pode para ele. O melhor. Como se você virasse para o irmão, ele estivesse te dando R$1.000 agora. Isso. Tem gente precisando de R$1.000, né? Que a alegria foi demasiada grande, a alegria. Teve pessoas que olharam e disseram: meu Deus, se ele tivesse R$1.000, ia resolver minha vida mesmo, pastor. Que maravilha. Mas, querido, sempre é bom começar a mensagem, sempre é bom começar a exposição, né? Você olhando para o irmão que está do seu lado, sorrindo para ele, né? Primeiro porque quando eu olho para o lado, eu reconheço não somente o irmão, mas eu reconheço a expressão do próprio Cristo ao meu lado. Porque é isso que nós somos, a expressão do próprio Cristo. A palavra cristão significa um Cristo pequeno, aquele que começa a conhecer de Cristo, viver Cristo, andar com Cristo, e de tanto conhecer a Cristo e andar com Cristo, se parece com Cristo. Não é assim na nossa vida. Na nossa vida nós começamos a andar com pessoas e sem perceber, a gente começa a assumir alguns trejeitos da outra pessoa. Você conversa tanto com a pessoa gesticula, a pessoa fala, daqui a pouco você está gesticulando, falando igualzinho a pessoa. Porque é de tanto andar, é de tanto ver, você começa a ter um ato repetido. E assim a gente é com Jesus. De tanto andar com Jesus, a gente começa a parecer com Jesus. A gente começa, tem alguns amigos também que quando você abraça, você fica com o cheiro dele, não é verdade? Ele passa tanto perfume, é tanto aroma, que quando você abraça, você já largou ele há meia hora, mas o cheiro dele ainda está em você. Assim também é a gente com Jesus. Quando a gente abraça Jesus, quando a gente está com ele, a gente começa a exalar o cheiro dele. Por onde a gente passa, por onde a gente anda, é perceptível que a gente tem um relacionamento com Jesus. Por isso, né, a gente olha para o irmão e a gente não vê somente o irmão. E quando a gente olha para o irmão, não é difícil sorrir para ele, porque a gente vê ali uma face onde Jesus habita, onde Jesus está ali. E é bom também iniciar a mensagem olhando para o irmão e dizendo isso, porque a igreja é lugar de relacionamento, querido. Nós não podemos esquecer isso, que igreja é lugar de relacionamento. Igreja não é um depositário de bênção, onde aqui há muita bênção e eu vou lá pegar a minha bênção e vou para casa, não. Igreja é lugar onde eu me relaciono.
Primeiramente, eu me relaciono com Deus e também me relaciono com os meus irmãos. Esse Deus que me abençoa, esse Deus que me encontra, esse Deus que muda a minha realidade, Ele faz com que eu comece a compartilhar aquilo que Ele faz em mim com o meu irmão. A igreja, ela é tratada mutuamente, tanto do púlpito quanto também na amizade, no relacionamento entre os irmãos. Por isso que a gente começa olhando para o nosso irmão, sorrindo e dizendo para ele o quão é bom estar aqui. E o tema dessa mensagem, dessa tarde, é até que ele venha. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Esse é o motivo que é porque há 3 cultos no mês que nós temos a Santa Ceia. Porque Santa Ceia é o momento que nós dizemos o porquê essa igreja está aqui nesse lugar. Nós estamos aqui anunciando o Cordeiro, nós estamos aqui anunciando o Evangelho, nós estamos aqui falando que há um Deus que ama essa sociedade, essa geração de forma incondicional. Esse é o motivo pelo qual essa igreja está aqui. Essa igreja está aqui para pregar, essa igreja está aqui para ser o querigma de Deus, essa igreja está aqui para proclamar. Mas proclamar o quê? Proclamar que um Jesus veio até essa terra, morreu na cruz do Calvário, mas que um dia ele vai voltar para buscar essa igreja. Até que ele venha. O até que ele venha nos lembra que nós temos um compromisso que não é somente para esse dia, um compromisso que não é somente para esse culto. Não é que quando acaba o culto eu desligo no interruptor o modo crente e agora vou viver a minha vida de qualquer jeito. Mas o até que ele venha me diz que eu tenho um compromisso com Cristo até a volta dele. Até que ele venha, eu vou continuar orando. Até que ele venha, eu vou continuar crendo na palavra. Até que ele venha, eu vou lutar pela comunhão com os meus irmãos. Até que ele venha, eu estarei nesse lugar aqui adorando, glorificando e exaltando ao nome dele. É até que ele venha. A Santa Ceia nos diz que eu preciso superar, que eu preciso, passar por cima de algumas situações na minha vida que me diz, eu acho que está na hora de parar, eu acho que está na hora de não ser mais tão dedicado na obra de Deus. A Santa Ceia é o momento de renovar a minha aliança com Deus, a minha disponibilidade também para Deus. A cada mês que nós estamos aqui com os elementos na nossa mão, é momento da gente renovar a nossa aliança com Deus. É momento de eu revisar a minha vida, de eu entender que dons e talentos Deus tem me dado, e o que eu tenho feito na casa de Deus. Quando eu estou com os elementos na minha mão, é momento de eu pensar como que foi o meu último dia, como foi a minha última semana, como que tem sido a minha trajetória na minha casa, no meu trabalho, por onde eu ando, por onde eu passo. O até que ele venha precisa ecoar dentro da minha mente, dentro do meu coração, entendendo que eu estou aqui nessa terra, mas aguardando a volta do Messias. O até que ele venha, eu posso ter uma percepção de que alguém que saiu e que vai chegar, mas na verdade, esse até que ele venha está nos dizendo de alguém que já esteve aqui e que já fez algo muito grande. Então Santa Ceia é momento também de memorial. Santa Ceia é momento de lembrar de tudo aquilo que Jesus ele já fez e que ele já realizou por mim e por você. Santa Ceia é momento de lembrar que ele não precisava ter largado o seu trono de glória, mas ele se fez homem, habitou entre nós, morreu numa cruz, por amor a mim e a você. Santa Ceia é momento de lembrar, querido, que Jesus ele fez o caminho da cruz, para que eu e você possamos fazer o caminho para o céu. O caminho para o céu só foi possível, porque Jesus fez o caminho para a cruz. Se Jesus não tivesse feito o caminho da cruz, não seria possível eu e você hoje estar caminhando para o céu. E eu não sei se você tem essa noção, mas nós estamos aqui, mas nós estamos caminhando para o céu. A figura que há na Bíblia Sagrada sobre mim e você, que nós somos peregrinos dessa terra. Peregrino é aquele que não é daquele lugar, mas que não está parado. O peregrino, ele continua caminhando para encontrar a sua terra. E a minha terra, a sua terra é o céu de glória. Mas é entender que esse céu não é pelas nossas obras. Não é porque a gente começou a frequentar a nova vida do Colubandê que nós vamos para o céu. Mas nós vamos para o céu porque Jesus caminhou até a cruz. Quando a gente abre a palavra de Deus, Mateus,
Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, do seu início ao final, eles estão narrando Jesus indo para a cruz. Se você ainda não percebeu isso, leia novamente os evangelhos com calma, com tranquilidade. Todos os evangelhos começam com o nascimento de Jesus e terminam com a crucificação de Jesus. Todos os evangelhos estão narrando o caminho de Jesus até a cruz. Em meio a essa narrativa do caminho de Jesus, do seu nascimento até a cruz, ali nós vamos recebendo alguns ensinos também. Ali o Senhor ele vai dizendo que do caminho, do seu nascimento até a cruz culmina o sofrimento, mas até a cruz também houve muito sofrimento, muita coisa a ser superada. E assim também acontece com a nossa caminhada para o céu. Na nossa caminhada para o céu haverão algumas dificuldades, haverão alguns percalços, haverão algumas coisas a serem superadas, mas que precisam ser superadas. Que eu preciso olhar para Jesus, e aí ele vai declarar isso em Hebreus, dizendo que o nosso olhar não pode estar na circunstância, mas o nosso olhar precisa estar no autor e consumador da nossa fé. É aquele que implanta fé no nosso coração. Fé não é algo que nós temos somente para esperar uma bênção. Fé é aquilo que nós temos para continuar crendo quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, é a fé que me faz olhar para o momento e para o lugar que eu tenho que olhar. Mas é necessário entender que nós estamos no caminho. Nós estamos caminhando para o céu. E há muitas coisas que podem roubar a nossa atenção. Há muitas coisas que podem fazer a gente errar a rota da nossa vida. Se a gente errar, o bispo até falou isso aqui pela manhã, se a gente erra 10 graus agora na nossa caminhada, lá no final vai dar em qualquer lugar, menos no céu. Há muitas coisas que podem roubar a nossa atenção. Há muitas coisas que podem desviar o nosso caminho. Há muitos atalhos pelo caminho. Por isso Jesus vai declarar em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, ninguém vai ao céu se não for por mim. Jesus está dizendo que o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa e a vida é uma pessoa. Jesus de Nazaré. O caminho é Jesus, a vida é Jesus, a verdade é Jesus. Quando eu decido ser cristão, quando eu decido caminhar com Jesus, eu preciso abraçar essa verdade. Isso não é somente um enunciado, isso daqui passa a ser a minha vida. João 14,6 passa a ser a minha vida. Não é um enunciado, não é um versículo que eu recito, mas isso daqui é verdade para mim. Jesus é o meu caminho, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha verdade. Vivemos em um tempo pós-moderno, onde verdade é relativa, onde há uma verdade vivida na igreja, há uma verdade vivida no trabalho, há uma verdade vivida dentro de casa, mas verdade não é um conceito filosófico, verdade é Jesus na nossa vida. João 8,32 vai nos falar, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 diz que quando nós conhecemos o Filho verdadeiramente, nós somos livres. Liberdade é em Cristo Jesus, a verdade é Cristo Jesus. Mas é necessário entender que Ele fez esse caminho de cruz. E o caminho de cruz que Ele fez abriu a porta para que nós fizéssemos o caminho também para o céu. Muito se fala em valorizar a cruz. Muito se fala em dizer que o sangue de Jesus ele foi vertido na cruz do Calvário. Muito se pinta uma tela para tentar comover corações. Mas, querido, quando toca somente o sentimento, isso daí dura algumas horas, dura alguns dias. Para entrar no caminho para o céu, é necessário disciplina, é necessário dedicação, é necessário comprometimento. É necessário entender que nessa caminhada, você vai ter que superar algumas coisas, que nessa caminhada você também não está sozinho, que nessa caminhada o Senhor também Ele conta contigo para ajudar algumas pessoas e também coloca pessoas para te ajudar. Quantas pessoas querem fazer essa caminhada sozinho? Quantas pessoas querem sozinho ir para o céu e pensando que vão chegar dessa forma?
Nós precisamos de amigos, e precisamos de amigos tanto para nos ajudar, quanto também para ajudá-los. Nessas últimas semanas, quantas pessoas você tem ajudado? Quantas pessoas você tem sido boca de Deus para ela? Nessa última semana, quantas pessoas você sentiu falta? Que estão aqui, que você percebeu? Fulano deixou de caminhar. E a gente precisa entender que o deixar de caminhar não é deixar de caminhar para a igreja, é deixar de caminhar para o céu. Deixar de caminhar para o céu, querido, é falar, não valeu a pena o que Jesus fez na cruz do Calvário, mas eu preciso me manter no caminho, e eu preciso também olhar à minha volta e ver quem deixou de caminhar. Porque há pessoas que deixaram de caminhar muito próximo de você, que você pode ser o ponto de ajuda, que você pode ser aquele que estende a mão, que você pode ser aquele que acerta alguma visão equivocada, porque há pessoas que deixaram de caminhar, e fato é, todas que deixam de caminhar, é porque em algum momento teve uma visão equivocada, ainda que entristecido por alguma coisa, ainda que decepcionado por alguma coisa, ainda não entenderam que no Senhor, toda decepção, toda angústia, todo conflito é tratado. Todo. Que eu preciso me colocar e derramar a minha vida diante de Deus. Quando você começa a ler o livro de Salmos ele é dividido em algumas categorias. Uma das categorias do livro de Salmos são imprecatórios. São salmos que ali o salmista, ele adora, ele louva, ele diz, mas ele não para de caminhar com Deus. Abra comigo a tua Bíblia no Salmo 13. E a gente vê muito bem personificado isso. Salmo 13 diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Se a gente tira os versículos do meio e lê somente o primeiro versículo e o último, a gente não entende nada, né? Vamos fazer esse exercício. Vamos ler só o primeiro e o último, olha só. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? É alguém brigando com Deus. É alguém dizendo, Senhor, até quando? O Senhor não vai se levantar, o Senhor não vai fazer, o Senhor não vai mudar essa realidade. Só que no mesmo Salmo, no versículo 6, ele diz assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Dá para entender? Assim que a gente age em muitos momentos da nossa vida. Muitos momentos da nossa vida nós olhamos para a situação. A gente olha para a situação e a gente não encontra resposta. E a gente se volta para Deus e a gente começa a reclamar com Deus e começa a dizer, como é que é, Deus? O Senhor não está agindo, o Senhor não está operando, o Senhor não muda esse quadro. A tua palavra declara que tu és todo-poderoso, que o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar. E olha para a minha vida. O salmista faz isso. Só, querido, que há um momento que a consciência volta ao salmista. Há um momento que ele compreende, ele olha para a vida dele. Ele está clamando por uma ação de Deus. Só que quando ele clama por uma ação, ele tinha esquecido de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Ele tinha esquecido da bondade e da misericórdia de Deus. E antes de continuar a oração, ele corrige a rota da vida dele. E ele termina o salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Compreendeu a soberania de Deus.
Compreendeu que independente daquele momento que ele está vivendo, Deus continua sendo Deus. E que Deus em todo momento, em todo instante, Ele é digno de ser adorado, louvado e exaltado. Eu preciso continuar adorando esse Deus. Eu preciso continuar a minha caminhada rumo ao céu. Há pessoas que têm parado. Há pessoas que vêm até para um culto de Santa Ceia. E culto de Santa Ceia é isso, querido. Eu quero que fique ecoando no teu coração até que ele venha. Porque é isso que significa esse culto de Santa Ceia. Você vem até para o culto de Santa Ceia. Você declara, mesmo que de forma inconsciente, até que ele venha. Mas na verdade você já parou de caminhar. Você já parou de andar. E continuar caminhando é avançar no crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 13, vai nos falar que há uma estatura do varão perfeito. Há uma caminhada, há uma trajetória, há um aperfeiçoamento que é necessário ser visto na nossa vida. Não pode ser uma vida onde passam-se anos e só se acrescenta os anos. Hoje você está com 40, daqui a 5 anos com 45, mas não há uma mudança de mente. A palavra que você ouve, essa palavra não gera fruto dentro de você, porque palavras nós podemos ouvir e tão somente ouvir. Mas palavra também eu posso ouvir, guardar no meu coração e essa palavra dá fruto. Há palavras que mudam o rumo da vida. Há palavras que fazem a gente entender, se compreender. E uma situação, querido, nós viemos à igreja, não é para nos achar e nos compreender, nós viemos para a igreja para entender como que Deus pensa e se enquadrar no pensamento de Deus. Viver do jeito que Deus quer, da maneira que Ele já tem declarado, da maneira que Ele tem dito. O Senhor, Ele é o doador da vida, mas Ele também é aquele que nos diz como que a vida deve ser vivida. Mas nós queremos somente o benefício da vida, nós não queremos o manual de como essa vida tem que ser vivida. Eu preciso entender que Jesus morreu na cruz, que Jesus caminhou para a cruz, para que eu também caminhe para o céu. E nada pode atrapalhar esse caminho para o céu. Nada pode fazer com que tire a minha atenção, faça com que essa direção seja mudada. Mas para isso eu preciso reconhecer tudo aquilo que Jesus fez na cruz. E entender que isso tem um valor para mudar e transformar a minha vida. Eu preciso olhar para Jesus, não como aquele que somente mudou essa trajetória. Eu era uma criatura, agora eu sou filho de Deus, mas Jesus, Ele precisa ser o meu exemplo em tudo, a partir de agora. Eu faço como Jesus faz, eu realizo como Jesus realiza. Como que Jesus, Ele faria essa situação, como que Jesus se portaria no meu emprego, como que Jesus dentro desse conflito, porque às vezes a gente pensa em situações legalistas, mas em situação de conflito, Jesus é aquele que aumenta o conflito, Jesus é aquele que apaga o fogo jogando álcool, ou Jesus é aquele que acalma, que apazigua, que tranquiliza. Jesus precisa ser meu exemplo também nessas horas. Jesus precisa ser o meu exemplo, quando Ele, depois de um dia de muito trabalho, e por vezes você vai encontrar isso nos evangelhos, Jesus, Ele passa o dia todo, ensinando, orando, caminhando com a multidão, e você vê o texto dizendo, acordou Jesus pela madrugada, e se pôs a orar. Jesus se retirou dos seus discípulos, e foi orar ao Pai. Jesus precisa ser meu exemplo também nessa vida devota a Deus, essa vida de piedade a Deus. Ah, pastor, mas eu sou piedoso demais, pastor. Eu já venho aos cultos quarta, quinta tarde, sábado e domingo. Isso aqui é adoração em comunidade. A adoração em comunidade tem o seu valor, tem o seu peso, precisa acontecer. Mas é necessário também a sua vida piedosa com Deus, você e Deus. É necessário ter a entrada no seu quarto. E nessa entrada do seu quarto, você e Deus tratar algumas coisas. Deus falar algumas coisas contigo. Eu poderia trazer muitos exemplos de Jesus nessa tarde, mas o exemplo que eu quero me firmar, no exemplo que eu quero deixar no teu coração, é esse exemplo de Jesus. Depois de um dia de trabalho, depois de um dia de atendimento, depois de um dia inteiro exaustivo,
Jesus ainda assim acorda pela manhã e não tem nenhum misticismo na madrugada. Não é só na madrugada, mas é na madrugada que a multidão estava dormindo. Entenda que Jesus ele não tinha mais paz. Por onde Jesus ia tinha uma multidão. Então Jesus orava de madrugada porque o povo estava dormindo. E aí ninguém ia atrás dele. Então Jesus acordava antes de todo mundo para orar sozinho. Por isso ele orava de madrugada. Mas o que o texto está trazendo ao centro é que nós precisamos ter um tempo a sós com Deus. É nesse tempo a sós com Deus que se renova o até que Ele venha. É nesse tempo a sós com Deus que eu me sintonizo, eu tiro a sintonia do mundo e me sintonizo com o que Deus quer fazer. Porque se nós nos deixamos levar, nós estamos aqui no culto e pensando no que tem que fazer amanhã. Talvez você amanhã tem muita coisa para resolver no teu trabalho. Você passou talvez até o domingo, resolvendo algumas coisas no celular, mandando e-mail, fazendo, preparando, ajustando. Mas é necessário entender que nós precisamos de um tempo com Deus. Um tempo onde eu desligo de tudo e sintonizo com Ele. Quando eu sintonizo com Ele, o até que Ele venha começa a arder em nossos corações. O até que Ele venha deixa de ser um enunciado, deixa de ser uma frase para ser uma verdade dentro de nós. E a palavra de Deus precisa ser isso. A palavra de Deus ela tem que deixar de ser somente um enunciado, um amontoado de palavras, para ser algo que arde em nossos corações, algo que movimenta a minha vida, algo que fundamenta as minhas decisões, algo que traz critério às minhas convicções. A palavra de Deus precisa ter prioridade em nossas vidas. E a palavra de Deus começa a ser prioridade nas nossas vidas quando Jesus é o exemplo para tudo o que eu faço. Jesus, em vários momentos, ele vai orar para saber o que fazer. E o Pai orienta, e o Pai diz, e dessa forma, ele começa a caminhar e ele começa a fazer a vontade dele. Só que é fato, na palavra de Deus nós vemos que o ministério de Jesus dura pouco. O ministério de Jesus dura 3 anos e meio. E pensar que em 3 anos e meio, Jesus virou a história. Jesus não precisou de 30, 40, 80 anos. Jesus precisou de 3 anos e meio para dividir a história em antes e depois dele. Porque Jesus, ele remia o tempo. Porque Jesus, ele caminhava. Se você lê o livro de Marcos, e lê o livro de Marcos com atenção, você vai ver Jesus em movimento o tempo todo. Jesus subindo, Jesus andando, Jesus indo para um lado, indo para o outro, pregando, falando. Certa vez alguém para Jesus e diz, eu quero ser o teu discípulo. E Jesus diz para ele, você quer realmente ser o meu discípulo? Você está olhando aqui para o momento da multidão, mas vai ver um momento onde todo mundo vai embora, e eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. E sabe por que isso? Porque não tinha tempo para isso. A gente vai ver uma passagem de Jesus em meio a uma tempestade. Quem consegue dormir no meio de uma tempestade? Quem? Ninguém consegue dormir em meio à tempestade. Tem que estar no estágio de cansaço muito grande. E era isso que estava acontecendo com Jesus. Porque Jesus não parava. Porque Jesus o tempo todo estava fazendo a vontade do Pai, realizando a vontade do Pai. Porque 3 anos e meio, ele muda. Isso nos diz que por onde a gente passa, independente do tempo, eu preciso deixar uma marca naquele lugar. Nos seus empregos, talvez você pode estar no seu 3º, 4º, 5º emprego, ou talvez você trabalhe na mesma empresa, a mesma empresa que você entrou, você trabalha até hoje. Mas é necessário deixar marcas nesse lugar. Marcas que eu passei por ali, que eu andei por ali, e as marcas que nós precisamos deixar é a marca de Cristo naquele lugar. Porque nós vivemos por essa perspectiva. Eu sei que amanhã eu vou trabalhar, eu vou para o meu emprego, mas eu sei também que Ele voltará para me buscar. Porque eu estou vivendo aqui até que Ele venha. E quando Ele vir, eu vou subir e morar com Ele na glória. Mas enquanto isso, eu vou deixando a marca dele por onde eu passo.
Por onde eu passo, eu deixo impressões, e nessas impressões estão a marca do reino de Deus. Pessoas começam a encontrar o caminho para o reino através da minha vida. Há uma ilustração em um livro que diz, querido, que nós podemos ser apenas vendedores de mapa e não cristãos verdadeiros. O que é um vendedor de mapa? O vendedor de mapa é aquele que dá um mapa na mão de uma pessoa. A pessoa tem ali um caminho a ser trilhado, onde ela vai encontrar um tesouro. Mas você não caminha com ela, você vende só o mapa para ela. E há muitos cristãos que são somente vendedores de mapa. Há muitos cristãos que falam, Jesus é o caminho, mas já deixaram de caminhar pelo caminho. Eu vendo o mapa para uma pessoa, mas eu mesmo não quero mais caminhar para o céu. Eu mesmo já abandonei essa caminhada. Eu mesmo já estou dizendo, não vale mais a pena. Estou deixando de andar. E a gente avança no relato dos evangelhos, e avançando no relato dos evangelhos, nós encontramos o grande momento da crucificação. Na crucificação, Jesus ali, ele se faz pecado por mim e por você. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha passado, e não era, aquela cruz não era digna de Jesus. E é necessário entender a cena. Querido, cruz era impronunciável em Israel na época de Jesus. Cruz era algo vexatório. Cruz era algo que ia os piores bandidos. As nossas imagens que nós temos de Jesus na cruz do Calvário, coloca Jesus ali com um pano tampando, mas na verdade o que acontecia era que todos que eram crucificados estavam nus ali, porque ali era um momento de vergonha. E Jesus vai para uma cruz, não porque havia pecado nele, não porque havia dolo nele, mas Jesus vai para a cruz, por mim e por você. Quando eu estou com os elementos na mão, eu preciso lembrar disso, eu preciso lembrar que ele se fez pecado por cada um das minhas iniquidades, que é por isso que eu digo não, que é por isso que eu renuncio, que é por isso que eu não entro por uma vida de legalidade e permissividade, é por isso que eu renuncio, porque Cristo renunciou e passou uma morte vexatória de cruz, por amor a mim e a você. É isso que é declarado em João 3,16, a gente lê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas a gente não traz à mente essa imagem, de um Cristo, morrendo da pior forma possível, de uma forma onde todos estavam olhando e debochando do que estava acontecendo, e aquilo ele faz por mim e por você. E aí eu preciso entender, nós precisamos entender o que a morte de Jesus gera. A morte de Jesus, ela gera vida em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20 fala sobre isso, porque agora o morrer, eu preciso morrer e viver para Cristo, que eu preciso ter uma nova postura. Então eu valorizo a morte de Cristo vivendo para Cristo. Eu valorizo a morte de Cristo não somente expondo, mas eu valorizo a morte de Cristo dizendo, se Ele morreu por mim, agora eu vivo por Ele, para a glória dEle, vivendo a cada instante, a cada momento, para a sua glória. Só que a história não acaba na morte, a história não acaba na cruz. O texto nos declara que ao terceiro dia Jesus ressuscita. O texto declara que quando Jesus ressuscita, há um reboliço, que Jesus ele desce até a profundeza do inferno, toma a chave da morte e diz que agora nós temos direito à eternidade. Jesus ele ressuscita, o túmulo está vazio, há um valor na cruz vazia, mas há um valor também na pedra removida, porque a morte não pôde segurar Jesus lá.